Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos hoje ao domingo da oitava da Páscoa, depois de celebrarmos toda essa semana como se fosse o próprio dia da Páscoa. Esse é o sentido das oitavas litúrgicas, a festa que se estende por toda a semana. E nesse oitavo dia, na oitava da Páscoa, a Igreja nos convida a celebrar uma festa muito especial, uma festa da qual todos nós temos necessidade. Podemos dizer já, até antes de falar qual é essa festa, que não é algo que nós possamos escolher, porque é algo de que nós precisamos. A Igreja nos convida a celebrar hoje, na oitava da Páscoa, o dia, a festa da Divina Misericórdia, a festa da misericórdia de Deus. Assim como Jesus pediu, através de Santa Margarida Maria, a instituição da festa do Sagrado Coração de Jesus, ele pediu também a outra religiosa, a minha memória está querendo me enganar, mas acho que é Santa Juliana, ele pediu a festa do Santíssimo Sacramento de Corpus Christi. Ele pediu também, através de outra religiosa, uma nova festa, a festa da Divina Misericórdia, e ele a pediu através de Santa Faustina, a grande mensageira da misericórdia. Santa Faustina, que era polonesa, e Jesus, que conduz todas as coisas, preparou para instituir, com a autoridade do próprio Pedro, um Papa que também veio da Polônia, um Papa que também teve a sua vida marcada pela misericórdia de Deus, um homem que pregou e viveu a misericórdia, o Papa São João Paulo II. E nós temos então a graça de, nesse domingo, celebrar, unidos a toda a Igreja, como o coração de Jesus pediu, a festa da misericórdia. E quando nós falamos da misericórdia, nós temos que olhar para dois extremos. De um lado, aquele que tem misericórdia, e de outro lado, nós, que precisamos da misericórdia. A misericórdia é o amor de Deus que se compadece de nós. Isso é misericórdia. Todo mundo já ouviu essa explicação, que misericórdia é a junção de duas palavras, da palavra miséria e da palavra cordis, né? Ou seja, é o coração que se compadece da miséria. Isso é misericórdia. E isso é próprio de Deus, como a liturgia nos diz várias vezes nas orações das missas. Deus, cui próprio mestre miserere semper et partere. É próprio de Deus ter misericórdia e perdoar. É próprio de Deus. Ou seja, isso é dele. Quando eu uso de misericórdia, quando eu perdoo, quando eu me compadeço, Deus está me dando a graça de fazer algo que é próprio dele. É próprio de Deus ter misericórdia. E Deus tem misericórdia de quem? De nós. Deus é o coração e nós somos essa miséria. E o encontro desse coração aberto na cruz com a nossa própria miséria, daí surgiu essa palavra, misericórdia. Portanto, a misericórdia é esse encontro do amor de Deus com a nossa pobreza. E essa pobreza é tão grande que nós a chamamos de miséria, porque miséria é mais do que uma pobreza, é a ausência de tudo, é a necessidade de tudo. E meus irmãos, nós temos que nos convencer de que nós precisamos da misericórdia. E por que Jesus escolheu esse domingo para a festa da Divina Misericórdia? Aqui tem uma coisa interessante, porque quando Jesus apareceu a Santa Faustina, ainda não tinha acontecido a própria reforma da liturgia. E Jesus escolheu esse domingo por causa dos textos da missa na forma antiga, porque nessa missa se apresentam os elementos da sua misericórdia. Por isso que com muita alegria nós celebramos essa festa. E vejam bem, Jesus pediu também que essa festa fosse preparada com uma novena, que começa na Sexta-feira Santa, o dia em que o coração de Jesus é aberto,
e a festa acontece no domingo da oitava da Páscoa, e a leitura nos fala da água e do sangue. A misericórdia que jorra do coração de Jesus na forma da água e do sangue e que chega até nós. Esse domingo é o domingo da Divina Misericórdia, porque hoje a liturgia nos apresenta diversos canais da misericórdia de Deus. Hoje se fala do batismo, a água é símbolo do batismo. Hoje se fala da Eucaristia, o sangue representa a Eucaristia, que é o nosso alimento. Jesus está na Eucaristia por misericórdia para conosco. Tem compaixão desse povo, porque se eu os despedir em jejum, vão desfalecer pelo caminho. A Eucaristia é obra da misericórdia de Deus. E sobretudo, hoje se fala, como João Paulo II chamava, do sacramento da misericórdia, a confissão. Hoje é o dia em que a confissão faz aniversário. É o dia que Jesus instituiu o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão. Mas, mais do que me deter nesses canais da misericórdia de Deus, nós podemos olhar ainda em outro aspecto. Esse domingo é também o domingo da misericórdia, porque nós vemos hoje gestos de Jesus mostrando concretamente a sua misericórdia. E talvez isso possa falar mais ao nosso coração e nos convencer de que nós precisamos dessa misericórdia. O primeiro gesto de misericórdia de Jesus nesse domingo, a aparição aos 10 apóstolos, 10 porque já não tinha Judas e Tomé não estava. Jesus mostra a sua misericórdia, é o primeiro encontro. A despedida foi na última ceia, depois aos poucos foram abandonando Jesus e todos fugiram. E é uma coisa interessante, que os apóstolos fugiram, mas não se separaram, se refugiaram todos no cenáculo, e isso foi uma grande graça para eles, permanecerem unidos, mesmo sofrendo, mas ficaram juntos, ficaram unidos. E hoje é a primeira vez que o colégio apostólico vai se encontrar com Jesus. Quanta coisa para dizer nesse encontro. Um olhar para Pedro e dizendo: eu te avisei, Pedro, eu te avisei e você me negou. Um olhar para os discípulos: vocês dormiram. Um olhar para aquele discípulo tão medroso que fugiu sem as próprias vestes para se salvar, e Jesus poderia agora repreendê-lo. Nada disso aconteceu. Jesus não dirigiu uma palavra a Pedro. Jesus não dirigiu uma palavra a esse discípulo, nem a nenhum deles, mas dirigiu uma palavra que era aquela que todos precisavam. Qual é a primeira palavra que sai do coração de Jesus ao se reencontrar com seus discípulos depois do drama da paixão? Paz. A paz esteja convosco. E isso foi um gesto de misericórdia, porque Jesus é o Messias do qual se diz: ele não quebra, ele não separa o galho que está quebrado, ele não apaga a chama que ainda solta uma fumacinha, que ainda fumega, ele não apaga, mas ele sopra para que ela se reacenda. Então os discípulos estavam abalados. O próprio Evangelho nos diz que eles estavam com medo, as portas estavam trancadas e o coração também estava trancado, e eles estavam com medo, eles já estavam abalados, eles já estavam arrependidos de tudo que eles tinham feito. Uma palavra dura de Jesus nesse momento seria apagar a chama que fumegava. Uma palavra dura de Jesus nesse momento poderia ser a repetição daquilo que Judas fez. Muitos poderiam se desesperar. Então Jesus leva para eles o que eles mais precisavam: paz. A paz esteja convosco. Meus irmãos, nós precisamos muito dessa paz, a paz do coração, a paz interior. Nós devemos pedir a Deus que passemos pela dificuldade que for, enfrentemos a situação difícil que seja, mas que o nosso coração esteja sempre em paz. A paz do nosso coração nada deve roubar. Como disse aquela madre idosa, a Santa Teresinha: minha filha, sirva a Deus na paz e na alegria. Lembre-se que o nosso Deus é o Deus da paz, a paz do coração. Primeiro gesto de Jesus foi misericórdia. Ele não repreendeu os seus apóstolos porque ele teve compaixão
Ele soube que mais que por maldade, mais até do que por uma fria covardia, os apóstolos o tinham abandonado por medo, por fraqueza, porque eles eram limitados, eles eram pessoas fracas, e por isso Jesus usa de misericórdia, e fala 2 vezes, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, para que não fique dúvida, que o que ele mais deseja para os apóstolos é a paz do coração. Segundo gesto de misericórdia, agora não para os 10 apóstolos, mas agora para toda a humanidade, para todos nós. Jesus sopra sobre os apóstolos e diz para eles: recebei o Espírito Santo. Os pecados a quem vocês perdoarem ficarão perdoados. Os pecados a quem vocês retiverem serão retidos. Quando alguém te perguntar por que você se confessa com o padre, é só citar essa parte, não é? Os pecados a quem perdoares serão perdoados, os pecados que não perdoares não serão perdoados. Não é escolha nossa confessarmos com o padre, não é escolha. Deus poderia ter feito de muitas formas. Deus poderia ter dito assim: quando você pecar, você vai fazer uma peregrinação até Roma, até Jerusalém, até o cenáculo, e lá você vai ter o perdão. Deus poderia estabelecer que em cada país houvesse uma pessoa que perdoasse os pecados, e que nós passássemos 30 anos, 50 anos, a vida inteira na fila para nos confessarmos. Ele poderia ter feito, porque ele é o ofendido, mas ele não fez assim, e ele não quer nem que eu me confesse direto com ele, porque ele gosta de usar das suas criaturas, e por isso ele deu ao sacerdote, a seus ministros, o poder de perdoar os pecados. Ele quis assim, e nós fazemos assim não por escolha nossa, não por capricho nosso, mas porque Deus estabeleceu que fosse assim, que o perdão se recebesse através do sacramento da confissão. Não é o caso hoje, porque a gente tem que escolher um assunto, mas hoje seria um dia de nós refletirmos muito sobre a confissão, o valor da confissão. Seria interessante até um dia o padre explicar até como que a gente se confessa, porque até confessar a gente pode confessar mal, não é? Transformar a confissão numa rotina, transformar os nossos pecados numa espécie de declamação, uma espécie de listinha de supermercado que eu chego lá e falo como se eu estivesse declamando, sem me preocupar com o arrependimento, sem olhar qual é o pecado que mais fere o coração de Deus, muitas vezes preocupado com a integridade de, digamos assim, de centenas de pecados veniais, e não trabalho no meu coração o arrependimento, não penso em qual é o pecado que mais me atrapalha e que mais fere o coração de Deus, mas fica para outro domingo essa reflexão, fica para nós somente essa lembrança. A confissão é um gesto de misericórdia de Deus para conosco, é a misericórdia que vem até nós. A grande parábola que ilustra a confissão é a parábola do filho pródigo, e o centro dessa parábola é o abraço do Pai. Isso acontece na confissão, Deus nos abraça. O centro da confissão não é você, o centro da confissão não é o padre, o centro da confissão é a misericórdia de Deus. Ali acontece esse encontro, o coração compassivo e aberto de Jesus que se encontra com a nossa miséria. Terceiro gesto da misericórdia do coração de Jesus nesse dia da divina misericórdia, e tenho certeza que isso também serve muito para nós, o encontro de Jesus com São Tomé. Tomé não estava com os outros no dia que Jesus chega, domingo passado, né? A primeira parte desse evangelho se refere a domingo passado. O apóstolo que mais precisava ver Jesus não estava naquele momento, porque Jesus reservava para ele algo maior. E nós às vezes carregamos um pouco as tintas ao falar do coitado do São Tomé, né? Virou até a expressão: você parece Tomé, tem que ver para crer. É verdade, ele teve que ver para crer, mas para não ser injusto com São Tomé, nós precisamos entender a sua incredulidade. A incredulidade de São Tomé não nasce de um coração frio, não nasce de um coração que pensa assim: eu preciso compreender, é preciso que a minha razão me explique isso. Não é a incredulidade de alguém que se diz ateu, não é a incredulidade de alguém que se nega a reconhecer uma verdade da nossa fé, não. A dificuldade de São Tomé era acreditar
eram as feridas do seu coração. A paixão de Cristo feriu profundamente Tomé. Quando os apóstolos falavam: Tomé, você não sabe o que aconteceu, e aquele contraste, porque no cenáculo já era Páscoa, mas São Tomé ainda estava na Sexta-feira Santa, e quando ele chega no cenáculo, o ambiente está mudado, as janelas já estão um pouquinho abertas, já corre ali um ar fresco, e ele não entende nada. E os apóstolos falam a mesma frase que Madalena falou para eles. Eles agora vão falar: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé fala: vocês viram quem? Nós vimos o Senhor, Jesus. E Tomé fala: não, vocês não viram o Senhor, vocês não podem ter visto o Senhor. Mas Tomé, nós vimos sim. Não, vocês não viram. Aquele que nós vimos na cruz, aquele que não reagiu, quando disseram para ele: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, não pode ser ele. Ele não reagiu, ele não fez nada, as mãos foram feridas, ele foi pregado na cruz, nós o levamos para a sepultura, vocês não podem ter visto ele. Tomé, nós vimos. Está vendo esse restinho de favo de mel aqui? Foi ele que comeu. Está vendo essas espinhas de peixe aqui? Ele comeu, para provar para nós que era ele. Tomé não acreditou na palavra da igreja, não acreditou nos apóstolos. Eu não acredito. Estava com o coração ferido, estava abalado pelo drama da paixão, estava abalado pelo silêncio de Jesus na paixão, pela inação aparente de Jesus na sua paixão. E meus irmãos, foi uma semana os apóstolos dizendo: Tomé, nós vimos, Tomé. E o grande argumento é esse: nós vimos. E Tomé fala: vocês viram? Então, se eu não colocar o dedo, não vir a abertura dos cravos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, vocês disseram que viram o lado dele, se eu não colocar minha mão dentro da chaga, eu não acredito. Passa uma semana, e isso é muito interessante. Por que Jesus só aparece nesse dia? Porque agora é o dia dele, é o dia do Senhor. A primeira aparição, a ressurreição, é no domingo, e agora a segunda aparição para os apóstolos também é no domingo, é no 8º dia, que é o novo dia do Senhor. E Jesus aparece, e dessa vez Tomé estava lá. Conhecendo a maldade do nosso coração, nós temos certeza do que aconteceu nesse momento. Os 10, ou melhor, os 9 olharam para a mesma pessoa. Todo mundo olhou para Tomé dizendo: viu? Nós te falamos a semana inteira. Mas Jesus não fez isso. Jesus diz o quê? A paz esteja convosco. Mas Jesus sabia que Tomé estava mais ferido do que os outros, talvez pelo seu jeito de ser, estava mais ferido, estava mais abalado. Foi a ele que Jesus falou: Tomé, eu sou o caminho. E esse discípulo tinha perdido o caminho. Então Jesus, aquilo que Jesus não permitiu a Madalena, quando Madalena quis tocar, Jesus falou: não me toques, você agora tem outra missão, vai anunciar que eu ressuscitei, não me toques. Ela não precisava tocar. Quando Jesus falou Maria, ela o reconheceu pela voz, pelo ouvido. Ela não precisava tocar Jesus, mas Tomé precisava. E aí a misericórdia de Deus, meus irmãos, que chega até onde nós precisamos. Se Tomé precisava tocar, Jesus diz que toque, e Jesus o chama: Tomé, vem cá na frente. E a gente imagina Tomé como uma criança que fez uma arte e que é chamada, todos sem graça. Jesus fala: vem cá, Tomé, olha aqui, coloca aqui o teu dedo. E Tomé certamente dizendo: não, Senhor, não. Coloca, você disse que tinha que colocar, coloque aqui o seu dedo. Jesus abre a túnica e fala: põe aqui a tua mão, toca minhas feridas, e não sejas mais incrédulo, mas que você tenha fé, Tomé. E esse Tomé, que até agora é para nós, digamos assim, o modelo do incrédulo, ele faz o que nenhum dos outros apóstolos fez. Ao menos o Evangelho não fala claramente, ficou reservado para ele esse gesto. Ele é o apóstolo que cai de joelhos e fala: meu Senhor e meu Deus. Olha a distância,
Olha a transformação, meus irmãos, entre aquele que não acreditava, aquele que precisava tocar as feridas, mas agora o coração está curado, as feridas estão cicatrizando, e ele cai de joelhos e fala para Jesus: meu Senhor, e mais do que meu Senhor, para que não fique dúvida, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus, que já curou São Tomé, esquece um pouquinho de Tomé e pensa em nós, e fala para nós: Tomé, você viu, você acreditou porque você viu. Bem-aventurados, Jesus criou a 9ª bem-aventurança nesse momento. Bem-aventurados, felizes, aqueles que acreditaram sem terem visto, ou seja, felizes de nós, que acreditamos sem vermos. Hoje é o domingo da misericórdia, mas hoje é também o domingo da fé. Acreditar sem ver. Há pouco tempo uma pessoa falou para mim assim: padre, quando o senhor olha para o altar, o que o senhor vê? Quando o senhor olha para o sacrário, o que o senhor vê? Eu respondi para ela a coisa mais evidente: eu não vejo nada, eu não vejo nada, eu não escuto nada, mas não é na minha visão que está baseada a minha fé, não é na certeza dos meus sentidos que está alicerçada a minha fé, a nossa fé, mas está alicerçada na palavra de Jesus. Isso é acreditar sem ver. Se Jesus aparecesse para nós, nós deveríamos fechar os olhos, como dizia o santo. Para quê? Para depois me falar: você acreditou porque viu? Tinha um santo muito eucarístico que falava: se Jesus aparecesse para mim, eu fecharia os olhos, porque a visão vai ser lá no céu, não aqui na terra. Feliz aquele que acredita sem ver. Ah, meus irmãos, um dia que só Deus sabe quando vai ser, as cortinas vão se abrir, o véu vai se rasgar, vai acontecer o encontro. Nós vamos ver aquele em que nós agora acreditamos, e lá nós vamos poder abrir o coração para Ele e falar: ah, Jesus, até que enfim, eu te procurei a minha vida inteira, eu falei contigo, Jesus, a minha vida inteira, passei dias te visitando no sacrário e nunca te vi, falei horas e horas contigo durante a minha vida, e o Senhor nunca me respondeu sensivelmente, mas agora eu te vejo, finalmente eu te vejo. E o que foram esses anos, o que foram essas horas, comparadas com a eternidade que eu tenho para te contemplar, para te ver, para falar contigo. Alimentem no coração, meus irmãos, essa esperança. Digam muitas vezes para Jesus: Senhor, um dia eu vou te ver, e eu vou ser teimoso, agora sim, teimoso como Tomé, em me colocar diante do sacrário, diante do altar. Eu posso não te ver, eu posso não te sentir, parece que existe uma muralha entre mim e o Senhor, mas eu vou continuar aqui, porque um dia essa muralha vai cair, um dia esse véu vai se rasgar, um dia as aparências passarão, e eu poderei ver a tua face. Esse é o nosso grande desejo. E para terminar, meus irmãos, ao mesmo tempo que Tomé toca as chagas de Cristo, em realidade, Cristo toca as chagas de Tomé. E é por isso que ele foi curado, porque ao tocar em Jesus, Jesus também toca as suas chagas e as suas feridas. Lembrem disso na hora da comunhão. O Jesus que vem a nós na comunhão é o Jesus chagado, é o Jesus que tem o lado aberto, de onde jorra sangue e água, é o Jesus que tem as mãos e os pés transpassados, e Ele se encontra conosco, que também somos chagados, somos feridos pela vida, pelos nossos erros, por tantas circunstâncias. Quando nós encontramos com Cristo, nós também estamos feridos, nós também estamos chagados, e ao recebê-lo em nosso coração, nós podemos dizer para Ele: Senhor, agora de alguma forma eu toco as tuas chagas pela minha fé, e eu te peço, toca também as minhas feridas, cura em mim aquilo que precisa ser curado, o meu medo, a minha incredulidade, a minha fraqueza, o meu apego ao pecado, enfim, a ferida que seja, toca, Senhor, as minhas chagas, porque eu preciso, eu necessito da tua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.